Eu sei que esse título é incômodo, até porque a gente tem a ideia do que minha intuição não falha, tenho aqui provas de que realmente eu tenho uma intuição muito precisa, realmente isso acontece que eu geralmente acerto, mas vamos lá, vamos por partes. Não deu dislike ainda, veja o que eu tenho para falar. Primeira coisa, o que é intuição, né? Quando a gente vai olhar isso, muita gente vai pensar de uma maneira meio que sensorial, isso aqui até meio que metafísica, algo também muitas vezes que não faz parte daquilo que a gente consegue compreender. Muitas pessoas vão até levar como uma questão de conexão com o universo, né? Às vezes até fé. E bom, na neurociência, que é o propósito desse canal, a intuição, ela na verdade, ela representa memória. Só que essa memória, nem sempre a gente está tão consciente disso, no sentido do que nem sempre a gente lembra também de como viver essa memória, como que eu tive ela, onde que ela veio, em qual sentido que ela foi feita, foi por observação, foi por uma vivência específica comigo, foi por ouvir. A intuição, na verdade, ela vem de um aprendizado, de uma memória, onde você não tem uma plena lembrança de como você adquiriu aquilo, mas que é revivida frente a cenários específicos. Minha intuição, por exemplo, me aponta, minha esposa está me traindo. Lá atrás eu vivi situações parecidas, ou eu li sobre situações parecidas, ou eu vi amigos meus, ou sei lá, conhecidos em situações parecidas, que se confirmou realmente, né, que determinadas atitudes, que são as que estão avaliando, estão correlacionadas à traição. E aí eu crio essa intuição. Não tá certo ou errado, é só a intuição. Mas a minha não é. Eu sempre acerto. Eu te garanto que não, mesmo sem te conhecer. Porque a gente tem um viés de confirmação bem grande aqui. Por exemplo, quando a gente confirma que nossa intuição não erra, a gente reforça isso. E quando ela erra, geralmente a gente tende a esquecer. Tende a falar, errei, não era bem assim, que bom. Ou às vezes a gente não fica tão crente de que realmente errou. Às vezes, os sinais que a gente tem de que realmente erramos quanto aquilo, eles não são tão fortes o suficiente. Não estava me traindo. Quer dizer, não tenho plena certeza ainda. Talvez esteja, mas não consegui descobrir. Então, permanece acesa a chama de que minha intuição não falha. Então, não tem nada, de uma maneira neurocientífica, que mostre um poder de predição ignorando a vivência, ignorando aquilo que passamos, ou nós mesmos, ou por observação, por aprendizagem, por modelação, enfim. E qual que é o problema disso? O problema é observar a frase tipo, siga sua intuição, coma de uma maneira intuitiva. Quando você fala isso, você está falando para a pessoa ter repertórios comportamentais que ela já teve antes. Eu não consigo falar se é bom ou ruim sem analisar qual é o comportamento, qual é o antecedente, qual é a consequência, mas talvez seja uma volta. Um círculo, não sai do lugar. Ela está mantendo o mesmo repertório. De repente, quando a gente pensa em mudanças comportamentais, né, como no comer intuitivo, você na verdade não está querendo buscar a sua intuição, aquilo que veio lá de trás. Está querendo mudar aquilo. É claro que quando a gente vai olhar a intuição e comer intuitivo, tem outras questões muito importantes que vão determinar nosso consumo alimentar. Então não é só memória por si, mas o aprendizado ali constante, comunicação com o nutricionista. Siga a sua intuição, mas coma mais frutas. Siga a tua intuição, mas peça menos delivery. Então não está bem seguindo a intuição. Tem um grau de prescrição mesmo que mínimo. Por isso que o comer intuitivo, ele é muito vago quando a gente vai olhar os estudos científicos que tentam definir o que é isso, padronizar e ver desfecho. Não é só a definição, mas a definição, a padronização, com concordância dos autores, e os desfechos importantes. O que é um desfecho importante? Diminuição de peso e gordura visceral, controle glicêmico, controle de pressão arterial, diminuição de colesterol LDL, enfim. Então falta uma padronização. E quando eu simplesmente falo para uma pessoa, não, siga a sua intuição, eu estou basicamente falando, siga o repertório comportamental que tu já tem. Talvez não seja uma boa ideia. Talvez o repertório comportamental que eu tenha seja problemático. Meu marido e minha esposa não estavam me traindo. Mas lá atrás, eu vi isso tanto, sei lá, na minha família, que eu tive esse repertório e agora eu acho que está me traindo. E aí eu começo a ter discussões desnecessárias em casa, que podem levar até a pessoa terminar comigo. Ou eventualmente me trair. E aí eu falo, tá vendo? Minha intuição não falha. É claro que isso vai ter, né, determinadas questões sociais, morais, que não é a ideia do vídeo adentrar. Mas, reparem que a dica de siga sua intuição é meio vaga, né? Quando a gente fala em questões de repertório comportamental. Eu sei que esse tipo de vídeo vai incomodar muita gente. E é essa a ideia. Porque tá batendo de frente com uma crença muito forte. Uma comunicação extrasensorial, de repente, não sei como vocês denominariam isso, de que olha como a minha intuição é muito forte, assim me incomoda. E a gente teve uma vivência com isso e a gente vai tendo esse viés de confirmação. Mas é importante vocês enxergarem um outro lado da moeda, o lado mais neurocientífico, que a minha ideia não é discutir fé de ninguém aqui. Mas eu acredito que seja algo extrasensorial mesmo, metafísico, tudo bem. É a tua crença. Mas é importante chegar ao lado neurocientífico, porque muitas vezes esses conselhos podem ser problemáticos. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, beleza? Realmente, falar siga a sua intuição pode ser problemático, e diversas abordagens, como o comer intuitivo, carecem de padronização e de uma validação adequada e concordância entre pares cientistas. Seria como se eu falasse treino intuitivo, treinamento de força intuitivo,
treinamento aeróbico, intuitivo. Não. A gente tem que ter uma programação, a gente tem que ter uma avaliação do que está dando certo, do que está dando errado, do que bate com a preferência e valores do paciente. Tudo isso a gente tem uma robustez científica muito mais forte. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando melhor como são os estudos sobre comportamento intuitivo, como que eles são problemáticos e como que falta evidência científica, até porque o próprio nome de seguir sua intuição é um nome que vai de uma maneira contrária ao que a neurociência apresenta como intuição. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que vai incomodar muita gente que gosta da ideia de intuição, mas leiam mais sobre isso de uma maneira neurocientífica. Se a ideia de vocês é se aprimorarem nesse campo. Se é puramente fé, aí a ideia não é uma verificação científica da própria fé, porque a fé, a ideia é que não seja, né, validada cientificamente. Essa é a ideia da fé. Muito obrigado e até nossos próximos vídeos. Curtam ali, que ajudam bastante, né, o canal a crescer. Valeu!